Quem é o anticristo? O homem do pecado dito na Bíblia e o último governante da terra, esse que vai instituir a marca da besta. E como será esse seu governo de controle social? É isso que nós vamos aprender hoje, então seja bem-vindo a mais um vídeo. São os capítulos 6 e 13 do livro de Apocalipse que abordam especificamente as características do anticristo, a sua aparição e o seu governo. Começando pelo capítulo 6, que é quando o anticristo é introduzido. Primeiro é necessário abrir-se um selo e então esse ser enigmático aparece. Veja o texto. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse a voz de trovão, vem! Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões e 7 taças. São 4 sequências de julgamentos que nós vamos ver no livro de Apocalipse e que se relacionam ao período na Terra chamado período tribulacional, um período terrível e aterrorizante. O que nós acabamos de ler aqui é o início desses 4 julgamentos, que é como selos. É aberto um primeiro selo e nele manifesta-se o anticristo. Porém, para que nós possamos entender por que o selo, que livro é esse que tem um selo e o que acontece um pouco antes, é necessário nós vermos os capítulos 4 e 5 também do livro de Apocalipse. No capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu e vê a estrutura do trono de Deus. Nesse trono, ele vê no céu 24 anciãos. Aqui é especificamente onde os pré-tribulacionistas, eu inclusa, entendem que é uma tipologia de como funcionará o arrebatamento. Em outras palavras, haverá uma porta aberta no céu. Esse é o momento que acontecerá o harpazo e depois a parousia, o encontro nos ares com o Senhor. O fato é que João tem essa visão do céu, ele descreve a estrutura desse trono, esse mesmo trono que é descrito lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel que tem inclusive até dificuldades para descrever o indescritível, o inefável. João vê 24 anciões no céu, e esses 24 anciões representam, na visão pré-tribulacionista, a igreja que no céu está arrebatada. Por que seria igreja e não anjos? Porque anjos não têm coroas, e diz o texto aqui que esses anciãos jogam suas coroas no altar. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, 6 de olhos, por diante e por detrás. O primeiro é semelhante ao leão, o segundo a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. É isso que diz os versículos 2 a 7 do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Então, há a descrição da estrutura do trono do Pai. Como funciona esse trono? Primeiro, jaspe representa a santidade, sardônica, justiça e juízo. Há também um arco celeste, isso é, o arco-íris representa a aliança, a eternidade. Em outras palavras, no trono do Pai existe santidade. Santidade é o centro do trono, e as suas bases são justiça e equidade. É também de semelhante maneira que Cristo fará o seu governo milenar aqui na terra, um governo com base em justiça, em juízo, em paz, em equidade. João vê também os anciãos, homens vestidos de branco com coroas. Anjos não têm coroas. E é sabido que após o arrebatamento existe um momento chamado as bodas do Cordeiro, em que Cristo ceia com os seus, ele ceia com a sua igreja que terá sido arrebatada e ele a galardoa. É aí que são concedidas as tais coroas, essas que os anciãos estão utilizando aqui. Portanto, João vê a igreja arrebatada no céu já tendo sido coroada, ou seja, galardoada. Por último, João descreve uma figura composta ali por 4 animais. Esses 4 animais, eles fazem referência ao Velho Testamento e como funcionava o tabernáculo logo quando Deus o instituiu e como isso está diretamente relacionado às tribos de Israel. O leão é Judá, o homem é Ruben, o boi é Efraim e a águia é Dan.
Após isso, temos o capítulo 5. No capítulo 5 é que João vai falar desse tal livro, esse cujo primeiro selo é desatado no capítulo 6 e que, portanto, trata-se da manifestação do anticristo. Aqui no capítulo 5, então, João diz que no trono do Pai, à sua direita, havia um livro selado com 7 selos, e não foram achados no céu, isso quer dizer os anjos, na terra, isso quer dizer os homens, e nem debaixo na terra, os demônios, qualquer que fosse digno de sequer olhar, muito menos abrir e desatar esses selos. Aqui, basicamente, João estava sendo transportado à dimensão Era, lembrando que Apocalipse, ele viaja dentro dessas dimensões, como se foi revelado ao apóstolo João. Então, nesse momento, esse livro que está à direita do Pai causa uma certa estranheza, porque nós lemos também na Bíblia, no livro de Hebreus, que é Cristo quem está à direita. Então, do que se trata esse livro? Esse livro é Cristo? Não, esse livro não é Cristo. Ou seja, João estava vendo aqui uma realidade antes da manifestação de Cristo. Cristo ainda estava no seio do Pai. Por isso vai dizer que João chorava muito. Em seguida, os anciãos dizem, não chore, eis o Cordeiro de Deus. E então João vê o Cordeiro de Deus e este é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. É aí que chegamos no capítulo 6, em que o primeiro selo é desatado e esse primeiro selo corresponde ao anticristo. Esses capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse já nos dão algumas convicções. Primeiro de tudo, a igreja não estará na terra quando ocorrerá a manifestação do anticristo, e isso é algo que atribula muitos irmãos, às vezes por falta de entendimento das doutrinas escatológicas. Às vezes nós pensamos que qualquer nova tecnologia, novo chip 5G já é a marca da besta, mas o que Apocalipse está deixando claro aqui é: a igreja terá sido arrebatada, nós não estaremos aqui para quando o anticristo se manifestar. Esse ponto é muito importante. Em seguida, o que traz a importância, principalmente esse capítulo 5, é a demonstração do poder e da soberania de Deus. E muitas vezes a gente enxerga o Apocalipse, o período tribulacional, o anticristo, a marca da besta, como algum tipo de triunfo do diabo, como se ele fosse muito poderoso e tivesse qualquer mérito nessas conquistas. Na verdade, o anticristo e todo esse governo e todas essas tribulações acontecerão porque Jesus, o Cordeiro que é digno, está abrindo o livro e desatando os seus selos, ou seja, tudo que é maldade, ou autoridade, ou ação, ou legalidade do diabo, só está acontecendo porque é Deus, Ele mesmo, quem está permitindo que isso ocorra, porque Ele tem um propósito ao derramar a ira do Cordeiro para os perdidos, para os gentios que estão aqui na terra, para a igreja de Laodiceia, que não se corrigiu e que agora tem que passar pelo fogo, e para a salvação dos judeus. O diabo, em outras palavras, ele não tem qualquer poder, ele não tem qualquer soberania, e tudo aquilo que ele faz, ele tem uma permissão para fazer diante daquele que de fato é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ok, nós chegamos então ao capítulo 6, que é a manifestação do anticristo. Diz o texto como nós lemos, que eis um cavalo branco, um cavaleiro, e foi-lhe dado uma coroa, saiu vencendo e para vencer. Esse cavalo branco aqui, do capítulo 6, ou seja, do primeiro selo, é o anticristo. Haverá outro cavalo branco, posteriormente no livro de Apocalipse, que será Jesus. No caso desse aqui, é o anticristo. O cavalo é branco, primeiro porque representa uma falsa paz e segundo porque representa uma religião. Falsa paz porque o anticristo, a princípio, será como um tipo de herói para os judeus, porque ele ajudará esse povo a reconstruir o último tempo. Os judeus, então, firmarão uma aliança com ele e a perspectiva, a ideia é de que agora vive-se em um mundo muito melhor. Então ele firmará essa aliança. É o que diz o próprio livro de Daniel, ele firmará uma aliança de 1 semana. É por isso que o seu cavalo é branco. E ele representa também uma religião, porque o anticristo é um homem religioso. Isso já quebra alguns paradigmas de crentes, de cristãos que acham que política e religião não se misturam. Elas se misturam sim. Diz esse versículo 2 do capítulo 6 que foi lhe dado uma coroa. Isso quer dizer que ele não tem uma coroa. Em outras palavras, alguém lhe concedeu autoridade para governar. Saiu vencendo e para vencer demonstram a determinação desse homem para governar. Quem é esse homem, o anticristo? Como é que nós poderíamos descrevê-lo? A Bíblia em Daniel 7:8 diz que ele é a ponta pequena. Em Daniel 8:23 diz que ele é o rei de feroz cara. Em Isaías 16:4 diz que ele é o homem violento. Isaías 51:13, o angustiador. Segundo Tessalonicenses 2:3, o filho da perdição, o homem do pecado. Segundo Tessalonicenses 2:8, o iníquo, e Apocalipse 13:1, a besta que surgiu do mar. Então, ou seja, em Daniel 7 nós vemos um homem.
Em Apocalipse 13, nós vemos um sistema. Em Apocalipse 17, um homem e um sistema. Isso quer dizer que a política executará os propósitos da religião do anticristo. Eu e você temos de convir que nós vemos um mundo cada vez mais diferente, uma política cada vez mais caída, uma narrativa cada vez mais perversa. E o que o livro de Apocalipse nos mostra é que há um sistema por trás de tudo isso. Um sistema capaz de destruir todos os valores morais e as verdades absolutas estabelecidas para o homem e institucionalizando pecados. E é conforme esse tempo vai passando e esse sistema fica cada vez mais forte que a humanidade proclama o seu desejo de ser governado por esse filho de Satanás, o anticristo. Uma prova simples e real disso é o próprio guardião da paz da ONU, essa estátua de ser híbrido que representa majoritariamente um jaguar, um animal, né, que sai à caça de dia, fica vigilante à noite. Os pés parecem de urso, boca de leão, tem asas. Inclusive, pelos olhos da escatologia, tem forte semelhança com o leopardo de Daniel, capítulo 7, e Apocalipse, capítulo 13. E o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 17, se refere muito a esse sistema do anticristo como a Babilônia. E também, ao final, com a destruição da Babilônia. Muitos cristãos, muitas pessoas interpretam essa Babilônia como sendo a Igreja Católica, né? Uma vez que o papado, principalmente, exerce um estilo de autoridade muito superior e seria similar a essa besta e o falso profeta. Mas isso está longe de ser verdade, até porque a Igreja Católica como instituição passou a existir a partir do quarto, quinto século. O que nós estamos falando aqui é de um espírito de anticristo, um espírito anticristão. Esse espírito, por legalidade, sonda e varre a terra desde o pecado do homem. A primeira pessoa no qual ele agiu foi Caim. E assim ele vem se manifestando. Da mesma forma que houve uma ancestralidade até a chegada de Cristo, também o diabo a copia e traz uma ancestralidade até a culminação do anticristo, do último filho de Satanás. Você ainda está com dificuldade de entender esse sistema? O sistema é basicamente a forma que Satanás usa de trazer empreendimentos humanos e deturpá-los, tais como a cultura, a política, a ciência, a religião. É com essas atividades que ele institui um sistema e que aqui no período tribulacional é referido como a Babilônia, é referido como aquele que detém todo o mal. O capítulo 13 de Apocalipse diz o seguinte: Vi emergir do mal uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que via era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A besta que sobe do mar, o que isso significa? O mar aqui está representando povos, está representando nações. Em outras palavras, esse homem é um homem que emerge de um povo, ele surge de um povo. Esse mar, muitos acreditam ser o mar Mediterrâneo, o mar esse que banha a maior parte dos continentes do globo terrestre. Ele é um ser bestial porque ele é violento. João também vai descrevê-lo com 7 cabeças, significa sua astúcia e sua sagacidade, e os seus 10 chifres significam as 10 ações bélicas que se aliarão a esse homem. Aí tem os 10 diademas. Diadema é uma meia coroa, isso quer dizer um distintivo real. Então essas 10 nações que se aliarão ao anticristo são as 10 nações que marcharão contra o povo de Israel. E ele tem o nome de blasfêmia porque ele é falso, porque ele é mentiroso, porque ele veio em seu próprio nome e porque ele abomina tudo que é Deus. Diz também esse trecho inicial que nós lemos que o dragão lhe concederá poder. Quer dizer que o anticristo é literalmente o filho de Satanás e o próprio Satanás, porque dragão significa Satanás, lhe concederá o seu poder, quer dizer que é um homem que fará muitas maravilhas e sinais extraordinários. E Daniel, capítulo 9, quando fala das 70 semanas de Daniel, quando dá toda a cronologia dessa doutrina escatológica, tudo que acontece na história da humanidade até esse momento, fala sobre esse homem que ele firmará uma aliança de 1 semana, ou seja, 7 anos, com muitos. Como Daniel falava para o seu próprio povo, isso quer dizer que a aliança que firmará o anticristo é com a nação de Israel. E por que ele firmará uma aliança com a nação de Israel? Ele ajudará Israel a construir o seu último templo, que é isso que esse povo almeja há muito tempo.
E depois de os haver ajudado, ele então clamará para si um tipo de deidade e tentará impedir que o povo judeu faça os seus sacrifícios e os seus rituais veterotestamentários. É aí que inicia a colisão entre o anticristo e a nação do povo judeu. O capítulo 13 de Apocalipse também vai dizer sobre uma segunda besta, já essa vinha da terra. Ela também tinha 2 chifres. Essa segunda besta aqui agora já é o falso profeta, o homem que é aliado ao anticristo. Esse homem também fará sinais e também fará maravilhas. Esse homem será um bruxo extraordinário. Porque lá em 2 Timóteo vai falar sobre 2 bruxos chamados Janes e Jambres. Esses foram os 2 feiticeiros que estavam aliados a Faraó lá no Êxodo e que todas as vezes em que Moisés e Arão iam falar com Faraó para libertar o povo e Deus permitia Arão e Moisés fazerem alguns sinais, esses feiticeiros imitavam, como a própria cobra. Deus mandou lançar o bordão, transformou o bordão deles em cobra, e esses feiticeiros fizeram a mesma coisa, e por isso se endurecia sempre o coração de Faraó. A gente está falando de algo extraordinário, de mutação da matéria, de transformar algo que seria uma madeira em uma serpente. E isso serve para ilustrar que esse falso profeta será conforme esses bruxos que perseguiu os homens de Deus. Ele também será um ser muito poderoso, e porque ele será possível de fazer essas maravilhas, o povo também, todo o mundo se prostrará sob o anticristo. Em terceiro lugar, Apocalipse 13 agora vai falar então sobre uma marca. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Aqui nós temos a marca da besta, 666. É número 6 porque é número de homem. Por que é número de homem? Porque foi no 6º dia da criação que Deus fez o homem. Essa marca no grego significa charagma. Charagma quer dizer caráter. Uma das coisas que o povo tende a acreditar sobre a marca da besta é que, de alguma forma, ela será imposta de maneira ditatorial, ou que, enfim, a força, os homens serão imputados a essa marca e vão bugar e vão começar a adorar ou algo nesse sentido. Não. Pela origem da palavra, pelo grego, charagma, caráter, quer dizer algo deliberal, racional, intelectual. Isso quer dizer que os homens aceitarão essa marca. É por isso que todos os que a aceitarem não estarão escritos no livro da vida. Aceitar a marca da besta é aceitar o diabo como o seu Deus, e portanto essas pessoas não têm possibilidade de ser salvas. Apocalipse 13 também deixa claro que essa marca chega a ter nível de poder a ponto de ser possível somente comprar e vender através dela. Então aqui nós temos completo o sistema final do diabo, esse sistema que vai imperar no período tribulacional. Nós temos o líder mundial, o anticristo, nós temos a religião mundial, que o falso profeta, seu aliado, o ajudará a instituir, e nós temos o controle social fundamental para esse governo, a marca da besta. E sabe, quando nós olhamos para o fim dos tempos, todos, desde a morte e a ressurreição de Cristo, esperam pelo seu retorno, esperam pela segunda vinda. No sermão escatológico que Cristo prega em Mateus 24, ele fala sobre as dores de parto, sobre esse período que nós estamos vivendo, sobre a última hora, sobre guerras e rumores de guerras e fomes e pestes. E quando nós olhamos para toda a história da humanidade, a gente vê isso acontecendo há muitos anos, há muitos séculos. O que é que hoje tem de diferente sobre esses sinais que já não temos tido em todos esses outros anos? E é muito interessante porque a marca da besta chama atenção para isso. É o fato da unificação global. Diferente de todos esses outros sinais da natureza, nos céus, na terra, debaixo da terra. Quando a gente vê a marca da besta, nós percebemos que é necessário algum tipo de interligação global para que ela aconteça. E nós hoje, cientificamente, de novo, Satanás usa os empreendimentos humanos para estabelecer esse sistema, a cultura, a música, a arte, a política, a ciência. Nós cientificamente estamos em um momento tecnológico em que isso é possível e que uma pessoa pode simultaneamente em qualquer lugar do mundo acompanhar o que está acontecendo de qualquer lugar do mundo, em que é possível
eu escanear ou eu habilitar uma coisa diante da tela do meu celular. Nós já vivemos um momento em que esse mesmo aparelho de celular tem nos transformado em ciborgues, porque a gente já não pode mais viver sem eles. E, em segunda instância, em um rastreador em tempo real de todas as atividades humanas, porque o celular ele está 100% do tempo ouvindo o que nós estamos falando, as nossas transações bancárias, que à medida do tempo passou a cada vez mais ser digital e menos físico, agora mostra que não haverá mais lastro, é por isso que o dinheiro já não tem, o dinheiro em espécie já não tem mais tanto significado, mas pelo cartão, pelo Pix, pela transferência, é possível monitorar quem você pagou, quando você pagou, onde, e tantas outras coisas. Essa tecnologia, essa ciência que vem pavimentando o caminho o tempo todo e que, por final, vai convergir na marca da besta. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com alguém, marque alguém e, principalmente, se você sentiu uma urgência no seu coração de evangelizar pelo menos alguma pessoa, de falar do evangelho pelo menos para alguém, sabendo agora, à luz da palavra, o que é que está programado para acontecer com esse mundo. Então, eu te vejo na próxima.